Fala galerinha, aqui é o professor Francis Otom, professor de Química, e eu estou trazendo hoje pra gente aqui, pessoal, Química Descritiva. Mas que assunto que é esse? Química Descritiva. Seguinte galera, né, a gente vê muitas leis aí durante o ano, ok? Usa muitas teorias, faz muito cálculo, usa muita substância. Agora, quando se fala em vários compostos, a gente sabe para que eles servem? Né? Você faz lá um cálculo estequiométrico com enxofre, com ácido sulfúrico, com soda cáustica, com ácido fosfórico. Tá, mas esses caras servem para quê? Então, há um bom tempo, muitas provas começaram a colocar um pouco mais o cotidiano junto com essa parte técnica. E quando você descreve para que serve uma substância, você então dá mais aplicabilidade a ela, ok? A gente coloca aqui dentro de química descritiva, perfeito? Então é um assunto que vai comentar um pouco mais sobre aplicação. Sim, porque faz todo sentido, né? Do que adianta eu saber fazer um cálculo de equilíbrio químico, mas eu não sei para que serve amônia. Da onde vem o nitrogênio, por exemplo, usado para uma certa conservação de peças anatômicas, tá? Quem é o formol? Eu não sei quem é a acetona, então preciso, pessoal, tá? Tem um jogo de cintura com a parte prática também. E aí muitas provas de vestibular, o próprio Enem começou a perceber que o cara ia sem conhecimento de quem era a substância, tá? Um pouco mais do cotidiano dela. As coisas começaram a mudar. Tá? Começaram a mudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar a nossa vida. Quando eu quero encontrar uma substância, eu encontro aonde? Bom, essa pergunta é muito ampla, né? O leque é muito gigante. Vamos pegar o nosso planeta e dividir em 3 regiões, perfeito? 3 regiões. Leste, sul, não, olha só, tá? Então tá aqui nosso querido, ok, planeta, então. E eu vou dividir da seguinte maneira, pessoal. Temos a litosfera, ok? Litosfera, o que vem a ser isso? É a região sólida do planeta, ok? A parte sólida do planeta. E aí, pessoal, é importante que tenha uma noção de quem compõe a litosfera. Os principais elementos, claro, você não vai nunca parar em frente a uma tabela dessa e querer decorar. É inviável e não é necessário. Tá? Realmente é desnecessário. Mas eu preciso, pelo menos, tá, até o 3º, 4º elemento, saber quem é o cara, ok, que predomina nessa região. Bom, então, pessoal, a litosfera talvez não é tão comum você escutar, estudar e saber quem compõe ela principalmente, mas eu trouxe aqui, ó, tá? Talvez seja uma surpresa para você, mas o elemento químico oxigênio, ok, em massa é o mais abundante, tá? O oxigênio não é no ar? Não, nem no ar ele é mais abundante, tá? Mas na litosfera ele é. É que ele está presente junto com muitos sais, os sulfatos, os silicatos, os fosfatos. Então, pessoal, tá? O oxigênio ele é muito abundante porque ele vem combinado com outros elementos. Tá? Pertence à família dos calcogênios, os caras achavam até um tempo atrás, calcogênios, formadores de cobre, achavam que os caras da família 6A formavam o cobre, olha, né? Bom, o silício, pessoal, esse elemento químico então, ele vem a ser muito, mas muito abundante, ele com oxigênio formam os silicatos, tá? Que é muito frequente, e você vê, se eu perguntasse para muita gente qual é o metal mais abundante no planeta, tá? E eu já fiz isso em sala com certeza, tá? A resposta de uma grande maioria é que o ferro é o metal mais abundante. Não é. O alumínio é mais, tá? O alumínio é mais... Mas então por que o alumínio é tão caro? Porque o método de obtenção do alumínio, chamado eletrólise ígnea, é muito caro de você fazer. Isso que hoje a gente tem, né, melhorias no processo. Mas pessoal, o alumínio então ele é muito abundante, ok? Mais abundante que o ferro então, sendo que ferro é também um dos elementos, um dos metais mais abundantes. Pessoal, daqui para baixo, tá? Eu tenho certeza que não é necessário você saber quem é o metal alcalino mais abundante, quem é o... Tá? Não, ok? Mas esses 4 primeiros, esse quarteto inicial aqui, pessoal, é legal você ter por perto, com certeza. Bom, a importância do ferro é indiscutível, né? Muito bem, outra região que nos interessa, obviamente, são poucas, então todas interessam, a hidrosfera, né? Então a região líquida, ok, ali no nosso planeta. Muito bem. Bom, tem uma abundância que tem que ser muito bem visualizada aqui, pessoal. Por exemplo, ó, na questão de porcentagem em massa, tá? Porque aqui, né, no outro caso também vimos a porcentagem em massa, vamos usar essa ideia aqui para a hidrosfera também. Perceba que nós não temos aí uma ordem decrescente, está um pouquinho misturado aqui, pessoal. O hidrogênio, ele, a nível de átomos na hidrosfera, o hidrogênio ele é mais abundante, tá? Mas em massa ele não é o mais abundante, perfeito, tá? Porque é um átomo muito leve, né? Muito leve. Ele é ali 16 vezes mais leve que o oxigênio praticamente. Então o oxigênio, claro, é ele, né, em massa o mais abundante, perfeito? Depois você vai ter ali, né, o hidrogênio, claro, porque a hidrosfera está falando de água, basicamente. Agora, cloro e sódio, pessoal, faz todo sentido, não faz? Porque, pô,
A água salgada ela é muito mais abundante do que a água doce, não é verdade? Então você, né, se a gente pensar em superfície, isso é indiscutível. Então se você pegar, porra, quem é o sal que predomina na água do mar? Cloreto de sódio. Por isso então que cloro e sódio, ainda mais cloro, que é mais pesado que o sódio, faz todo sentido. É um quarteto, pessoal, que faz sentido. Né? Pô, a água é que predomina, né? E aí você pensa, água é salgada, então quer dizer, depois vem o cloreto de sódio que predomina. Então essa abundância de massa, ela está bem coerente, né? E aí temos a atmosfera, pessoal, e na atmosfera, a região gasosa, então quem é o gás que predomina no ar que você respira? Quem é o gás que... Ah, Francis, o que eu mais uso é o oxigênio. Não, teu corpo usa o oxigênio. Beleza. Mas não é ele o cara em maior abundância, né? Longe disso. O nitrogênio, então, pessoal, é o gás, olha só, é tanto em volume, ok? Quanto em massa, ele vai ser o cara mais abundante. Pensando em volume, ele é 78% do ar. Tem diferença, né? Porcentagem em volume e porcentagem em massa, tá, pessoal? Tem diferença, beleza? Mas, enfim, o nitrogênio, ele é um cara, né, muito abundante. Quando você respira 1 litro de ar, por exemplo, você está respirando 780 ml de nitrogênio. E pior, o corpo não faz nada com ele. Tá? Então o que o teu corpo na verdade vai usar é aqui, ó, esses 20,9, 21% de oxigênio. Isso sim. Então, o que entra na forma de oxigênio, ok? Depois sai lá metabolizado, enfim, gás carbônico, né? Galera, mas não esqueça, tá? Nitrogênio, oxigênio, no máximo, é muito raro cobrar, é muito raro, tá? Falar então, por exemplo, aqui do argônio, que seria o terceiro mais abundante. Agora, não troque a ordem, né? Ah, é oxigênio, depois nitrogênio, não faça isso. Pronto, então são as 3 regiões e daqui é que a gente tira todos os nossos elementos, né? E todas as nossas substâncias. Ou então a matéria-prima para fabricar outras substâncias, perfeito? Seria legal falarmos das principais substâncias, certo? Bom, quando eu quero extrair, por exemplo, um metal, quando eu quero, né, fabricar uma coisa mais complexa, às vezes o ponto de partida é num mineral, certo? Então temos a palavra mineral, a palavra minério, ok? Que tem a sua semelhança, mas tem a sua diferença. O que é um mineral, pessoal? Vamos definir? É uma substância simples ou composta. Bom, eu não excluí ninguém, né? Então tá valendo todo mundo por enquanto. Que se forma naturalmente. Então, pessoal, um mineral, ele é formado naturalmente. Se eu pegar algum tipo de substância artificial, sintética, aquilo não é mineral. Tá? Então começa por aí, o cara tem que ser formado naturalmente. Outra coisa importante, sólido de composição bem definida. Aqui, essa segunda linha, tá? Ela merece tua atenção. Uma questão pode afirmar o seguinte, água é um mineral, tá? Água é... Não, pessoal, a água não é sólida, ok? E outra, na temperatura ambiente, tá, pessoal? Então o gelo é mineral. Essa expressão que a gente usa, hoje eu comprei água mineral, acabei de tomar água mineral. Pessoal, é uma água com minerais. Claro que você não vai mudar teu dia a dia, não vai chegar na cantina do colégio e falar, escuta, vê água com minerais. Sabe, eles vão te olhar e não vão dar essa água, né? Vão ficar te olhando, né? Que estranho. Mas né, se um vestibular, se uma questão, teu colégio, né, se o Enem, por exemplo, pessoal, então ele afirmar água é um mineral. Água não é, porque na temperatura ambiente ela não é sólida, certo? Petróleo, Francis, petróleo não é por vários motivos. Primeiro que o petróleo também não é sólido. Segundo, a composição do petróleo, ela não é bem definida, pessoal. Cada região, né, tem um petróleo de composição um pouco diferente. Você pegar regiões mais distantes, né, a América do Sul, o petróleo aqui é rico em alcanos. Né? França, eu não lembro o que é alcano, são aqueles hidrocarbonetos, né, de cadeia aberta, só ligaçãozinha simples. Se pegar, por exemplo, o petróleo em algumas regiões, petróleo russo, tá? Ele é mais rico em aromático. Então você, né, muda a região, muda a composição. Tá? Areia, França, areia é um mineral porque ela é sólida. Não. A areia, pessoal, não tem uma composição bem definida. A composição da areia depende da rocha-mãe dela, então também não é. Olha quanta coisa, petróleo não é, água não é, tá? Areia também não é. Então a gente tem aí, né, muitos exemplos que a gente até ouve, lê, vê por aí nas mídias, né, chamarem de mineral, mas o cara não é. Tá? O cara não é. Francis, dá um exemplo de um mineral, por exemplo. Bom, a bauxita, ok? Sólida de composição bem definida, a pirita, calcopirita, calcosita. Olhando para as provas do Brasil, pessoal, a região sudeste tem muito, se você está na região sudeste, tá? A região sudeste, as provas dessa região, elas costumam focar bastante no nome de mineral.
Agora, o sul do Brasil, por exemplo, o norte do Brasil, as provas já não vão tão em cima, né, dos nomes aí desses minerais. Mas no Sudeste é interessante você saber assim, quem é calcopirita, quem é calcosita, quem é ferrita, quem é magnetita. Existe aí uma galera de mineral que é importante ter por perto. Pessoal, um minério então, pessoal, é um mineral que vai ser economicamente viável você extrair alguém dele. Perfeito? Tá? Pô, então, por exemplo, um minério chamado pirita. Olha que linda a pirita, né? A pirita, então, ela é economicamente viável eu extrair ferro dela. Ou a ferrita, que tem outra fórmula, eu tiro ferro dela. Né? Ou a calcopirita, que eu tiro o cobre dela. Tá? E daí por diante. Então, pessoal, você tem ali um minério sendo quase a mesma coisa que o mineral, só que ele é, então, economicamente viável. Né? Importante, importante. E, pessoal, eu consigo, então, pegar minerais, eu consigo pegar minérios, fazer passar por processos como eletrólise, enfim, e retirar substâncias. Tá? Queria falar de algumas para vocês. Por exemplo, halogênios. Eu consigo, sim, extrair de alguns sais, alguns halogênios, e dar a sua utilidade. Por exemplo, o flúor. Cara, o flúor é um elemento químico muito importante. Até porque ele é o mais eletronegativo de toda a tabela periódica. De toda a tabela periódica, né? Então ele é muito reativo, ele é um ametal muito reativo, tá? Olha só, ele é o mais reativo dos halogênios, no sentido oxidante. Ele é um ladrão de elétron, cara, ele é um ladrão de elétron. Deu bobeira, o flúor vai lá e rouba elétrons de alguém. O que você faz bochecho, por exemplo, né, ali com um antisséptico bucal que tem flúor? Cara, porque ele vai lá e mata as células bacterianas. Não são unicelulares mesmo, matou, né? Aquela célula matou aquele organismo. Você se recupera, né? Mas então ele é altamente reativo. Perfeito, tá? Então a gente consegue fazer, ó, eletrólise ígnea de algumas substâncias e ter o gás flúor, tá? Muito importante. Mesmo assim, ele é matéria-prima para outras coisas, tá? Onde ele perde bastante sua reatividade. Ácido fluorídrico é um ácido moderado, ótimo para gravações em vidro, ótimo, tá? Teflon, o teflon ele é um polímero, pessoal, tá? Para revestimento. Né? O teflon, então, ele vem a ser aqui um polímero de baixa reatividade e você consegue teflonar, então, uma panela ou várias superfícies para evitar a adesão de outras partículas, tá? Freon, gás freon, então, né, que tem aí a presença em algumas situações refrigerantes, por exemplo, tá? Até no enriquecimento de urânio. Lá se faz uma efusão gasosa. É quando você quer aumentar o percentual daquele urânio mais físsil, você transforma lá em hexafluoreto de uranila, por exemplo. Então vai flúor até nesse processo, tá? Outro cara super importante é o cloro. Cara, o cloro se fala até mais do que o flúor, tá? Mesmo não sendo mais reativo. Ó, é um gás amarelo esverdeado altamente sufocante. Cara, o cloro é muito perigoso, muito tóxico. Até porque se você inala gás cloro, né, ele vai ser dissolvido na água, vai formar ácido clorídrico e aí ele vai provocar lesões no corpo gigantescas, gigantescas, tá? Muito utilizado em produtos de limpeza, né? O HCl, pessoal, chamado ácido clorídrico, tá? Ou até cloreto de hidrogênio, depende do contexto, ele no comércio é chamado de ácido muriático. Então, com cloro, eu fabrico ácido muriático, que é para limpezas pesadas, tá? Desentranhar sujeira. Tratamento de água, né? Você adiciona cloro, hipoclorito, tá? Então, ó, um poderoso microbicida e é muito fácil. Fabricar cloro é muito fácil. Quer ver a receita? Água e sal de cozinha, galera. Água e sal de cozinha dá uma descarga elétrica. Dando uma descarga elétrica, no polo positivo, vai começar a borbulhar gás cloro. Muito fácil, tá? Então ele tem um preço muito acessível em função da fabricação ser muito viável, né? Outro cara que daí não é um halogênio, obviamente, né? Fugimos. Um cara que não tem uma família na tabela periódica, o gás hidrogênio. Pessoal, o gás hidrogênio, que também pode... Legal colar o cloro ao hidrogênio. Sabe por quê? Eu fabrico cloro e hidrogênio no mesmo momento, quando eu faço a eletrólise do sal de cozinha em água, tá? Falei agora polo positivo, sai de lá, borbulha gás cloro. No polo negativo, borbulha, sai de lá, gás hidrogênio. Então eu fabrico, pessoal, facilmente ali, os dois, inclusive ao mesmo tempo, né? Ele é um poderoso combustível. O hidrogênio é um ótimo doador de elétrons. Então, se eu tenho um tanque de hidrogênio e um tanque de oxigênio, eu posso aqui, ó, formar um circuito elétrico, ok? Eu posso, então, aqui, na verdade, formar uma pilha, uma célula, ok? A hidrogênio. Né? Carros movidos a hidrogênio, pô, isso é realidade. Né? Ônibus movido a hidrogênio, isso é realidade. Então, você precisa, na verdade, o quê? Um combustível e um comburente. O papel do hidrogênio, ser combustível.
Tá? Ele é um gás muito leve, tá? Eu posso falar muito leve, posso falar pouco denso. Ele é um gás muito leve e tanto que, né, os primeiros dirigíveis voavam o quê? Com uma suspensão de hidrogênio. Hidrogênio, então, eles enchiam, né, os dirigíveis com hidrogênio que fazia, né, aquele aparato todo elevar. Só que acidentes aconteceram porque ele é altamente inflamável. Tem pessoas que falsificam balões de hélio, não colocando hélio, colocando hidrogênio. Tá? O balão sobe, o balão vai subir, mas tem um problema, né? Se esse balão estourar, pessoal, é perigoso, lá dentro tem um combustível. Fabricação, então, pessoal, até em laboratório é possível, mas é muito mais viável eletrólise, isso é descarga elétrica na água e sal de cozinha. Tem que ter cuidado em fazer isso, vai mexer com corrente elétrica, vai produzir hidrogênio que é altamente combustível e cloro que vem a ser altamente reativo. Então é um processo que tem que ser realmente supervisionado, tá, pessoal? Realmente. Então esse cara é muito importante, muito importante. Até na fabricação da margarina, pessoal, né? Eu quero fabricar a margarina, eu pego um óleo vegetal, ok? E aí eu borbulho gás hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai cortando ali algumas ligações lá no óleo vegetal e fabricando uma pasta. Essa pasta vem a ser a margarina. Agora, olha só, pessoal, chegamos a um cara que pra gente é vital, literalmente, ele é vital. O gás oxigênio, pessoal, ele, olha só, um erro que se comete muito, tá? Você vê até, às vezes, né, alguém da área da saúde, por né, uma certa inocência, falar que ele é o combustível do corpo humano. Não, 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 não. O oxigênio é o comburente. Na minha mitocôndria, pessoal, tá? Para lá vai então lá glicose, que vai ser transformada então, né, obviamente em energia, gás carbônico e água, mas vai o oxigênio junto com a glicose para fazer a respiração celular. A função do oxigênio é ser o receptor de elétron, ladrão de elétron, ok? Então ele rouba elétron e o açúcar é que doa. Ele é o nosso comburente. Mas não só pra gente também, tá? Um carro usa gasolina, tá? Como combustível. E o comburente de um veículo, pessoal, é também o oxigênio. Eu posso então formar através da eletrólise da água, dá para você pegar então água e certos sais, não sal de cozinha, tá? Não. Aplicar uma descarga elétrica e obter. Só que, pessoal, é muito mais viável, é muito mais fácil você fazer o quê? A destilação fracionada do ar. Pensa comigo, o ar ele tem 21% mais ou menos de oxigênio. Se eu então conseguir converter isso em líquido, eu consigo tirar dali o oxigênio. E dá, sim, né? É dali que vem o oxigênio usado para oxigenoterapia no hospital, para questão de mergulho, por exemplo, para soldas, né? Você vai soldar alguma coisa, tem que ter um combustível, tem que ter um comburente, tá? Muito bem, pessoal, comburente. Ele é o único, Francis? Não. Um elemento, quando é muito eletronegativo, ele atua como comburente. O flúor pode atuar como comburente, o cloro, mas o oxigênio é mais lembrado com certeza, né? O nitrogênio, pessoal, ele é um gás que para o nosso corpo, tá? Ele não é impactante. Tanto que você respira, né? Aí um ar com quase 80% em volume de nitrogênio, ele entra, ele sai e ele não vai ter impacto sobre o corpo. Inodoro, insípido, então a gente não percebe a presença dele no corpo, certo? Não tem afinidade com a nossa hemoglobina. Tá? Então, se eu respiro um ar sem nitrogênio, não tem problema? Pessoal, o nosso corpo está habituado a um ar com 21% de oxigênio. Tá? Então, isso tem a ver, isso gera uma certa pressão parcial. Então, tem sim uma discussão, cabe uma discussão aqui, né, de ter mais ou menos oxigênio, mas não é muito motivo agora. Bom, então, como a maioria dos gases, ele não é muito solúvel na água. Fabricar esse cara não é muito viável, não. Tá? São reações complexas. Pensa comigo, se oxigênio é viável você tirar do ar, nitrogênio mais ainda. O cara é quase 80% do ar, tá? E ele é muito usado então para quê, tá? Nitrogênio líquido conserva assim, né, algumas peças biológicas para uso posterior, pessoal. Tá? Então tem essa conservação. E outra coisa, e ele pode ser usado na fabricação de muitos fertilizantes, corantes. Pô, a anilina é um poderoso corante. E ali, pessoal, tá? Né, a anilina é uma tal de fenilamina, então para chegar na fenilamina, vai nitrogênio no processo. O que acontece? O nitrogênio é fundamental na presença, né, na formação de um aminoácido. Um aminoácido ele tem um grupo amino, então lá tem nitrogênio. Mas, Francisco, como é que eu vou ter nitrogênio no aminoácido se a gente não consegue reter? Bom, aí tem todo, né, o ciclo do nitrogênio. Vou dar um pequeno exemplo, né? As plantas que são, então, leguminosas, elas têm as bactérias nitrificadoras ali, ok? Né, do gênero Rhizobium, que faz o quê? Elas capturam o nitrogênio,
converte isso em íons e isso acaba entrando na cadeia alimentar. Perfeito? Uma leguminosa, então, ela acaba fixando o nitrogênio, né? Que era do ar, agora então ali no solo. Tanto que tem agricultores que plantam leguminosas e depois acabam arando a terra para misturar esse nitrogênio ao solo. Aí já não mais na forma gasosa, na forma de íons. E isso acaba entrando na cadeia, então, ali, alimentar. Mas depois da invenção da amônia, a vida mudou, né? Muito bem, pessoal. Então tá, nitrogênio é um cara super importante. Mudando agora de grupo, indo lá para metais, o alumínio. Esse cara é de uma importância gigantesca. Você viu que ele é o metal mais abundante na litosfera, né? Pessoal, então o que acontece? O alumínio tem N aplicações. Para chegar no alumínio é que não é fácil. Não é barato também, né? Pessoal, eu vou ter que pegar então a bauxita, na verdade a alumina presente na bauxita e fazer uma eletrólise ígnea. Significa derreter a alumina. Cara, esse derretimento exige muita energia. Então tem um custo, tem uma poluição empregada ali, né? Isso que há muitos anos, né, foi descoberto então ali por dois caras que colocar criolita, que é um certo minério, tá? Baixa o ponto de fusão e a economia de energia ela é gigantesca. Senão o custo do alumínio seria maior ainda. Você vê que é um metal muito visado para reciclagem. A reciclagem do alumínio economiza 95% da energia do que você extrair alumínio. Então, faz todo sentido ambiental, econômico, você reciclar o alumínio. Ele é chamado de metal leve, tá, pessoal? Porque 2,7 gramas por ml é uma densidade que divide um metal leve de um metal pesado. Não, chumbo é um metal pesado. Cobre, ouro é um metal pesado, tá? Agora, o alumínio, ok, o lítio, são metais leves, tem uma densidade igual ou menor ali que 2,7, tá? Realmente é um metal muito leve, né? Pessoal, muitas coisas, então, que a gente usa no dia a dia tem alumínio na composição. Essas latinhas, então, que a gente acaba invasando as bebidas, há um certo tempo atrás elas não eram feitas de alumínio. Muitas latinhas eram feitas de ferro e zinco, só que isso tinha uma oxidação muito prematura, né? Muito bem, ele é um ótimo condutor de corrente elétrica. Esses balões que você vê na forma de bichinhos, tá, que armazenam hélio, são balões de alumínio, certo? E até envolver vítimas de acidente, porque ele acaba, então, refletindo o calor da pessoa e aí aquela vítima, que às vezes está com alguma hemorragia e aí a temperatura não pode baixar demais, né, pode rolar uma hipotermia, o alumínio ele retém então calor próximo ao corpo, o que evita danos, né, ao corpo dessa pessoa ali. Muito bem. Pessoal, uma coisa que a gente se engana é que o alumínio não oxida. O alumínio oxida muito fácil. O alumínio oxida muito fácil. Só que essa oxidação ela é mais percebida em meio ácido ou básico. Tá? Você pegar uma estrutura de alumínio e você passar um paninho com algum ácido, com alguma base, tá? Esse alumínio ele vai começar a descascar, ele oxida. Tá? Então, em locais que a chuva é muito ácida, nem o alumínio resiste. Você já viu talvez algum filme, algum documentário, alguma série, onde tem lá uma atividade vulcânica, um lago muito ácido, os barcos de alumínio afundam. Afundam porque o alumínio ele é sensível sim à acidez e à alcalinidade, beleza? O ferro, pessoal, ele tem uma aplicação gigantesca numa liga. Qual é a liga metálica que o ferro está lá presente? Aço. Não é verdade? Então, olha só, ele vai ocorrer em minérios como então aqui a pirita, ok? A hematita, a magnetita. Bom, são os principais minérios que tem o elemento ferro. Pessoal, extraímos o ferro então aqui, perfeito? Através do processo siderúrgico. Então a siderurgia é obter o ferro. Metalurgia é obter metais, né? E aí cada metal tem um processo específico, né? A siderurgia então é quando você vai lidar com o ferro, certo? Bom, quando você encontra o ferro em um minério, pessoal, ele está oxidado. Tá? A carga do ferro é mais 2, ou ela é mais 3, né? Ou tem os dois tipos de ferro ali, mas enfim, o ferro está oxidado no meu minério. Tá? Você então usa o elemento carbono, para o carbono dar elétron para o ferro, ok? E aí o ferro sofrer redução. O ferro precisa ser reduzido de mais 2, mais 3 para ferro com carga zero, certo? Então aqui, por exemplo, envolvido nisso está o carbono em si, o monóxido de carbono, tá? Isso acontece em altos fornos, tá? Temperaturas altíssimas, é um processo poluente, mas é o meio, né? É um mecanismo para você ter ali o ferro. Consequentemente, você vai ter aqui o ferro gusa, que ele vai ter 2 a 5% de carbono, tá? O aço, então, o aço é uma liga de ferro-carbono, né? E ali predomina, ok? O carbono de 0,5 a 1,7. Eu não preciso decorar valores, mas é bom ter noção sim de percentual,
Porque uma questão pode cobrar, ali é aço, ali é ferro gusa, ali é ferro doce. O ferro doce então é onde tem um grau de pureza de ferro maior. O teor de carbono aqui é muito baixo. Então você pode purificar o ferro em relação ao carbono em níveis diferentes e ter propriedades diferentes. Um pouco mais de maleabilidade, um pouco mais de ductibilidade, então isso vai mudando de acordo, né, com o que você faz aqui com o processo que o ferro passa. Pessoal, é importante que você, tá, tenha acesso à aplicação das substâncias, porque isso mexe com o cotidiano, né? Não adianta hoje chegar num laboratório, por exemplo, tem várias áreas que isso, né, obviamente acontece, e você saber sim fazer um cálculo de concentração, mas não saber, por exemplo, propriedades do ácido sulfúrico, do nítrico, da soda cáustica, ou de um metal A, de um metal B. Então você tem que ter essa noção prática com certeza, certo? Essa é a química descritiva, que a gente pode passar horas falando, tá? E aí dê uma olhada em materiais dessa química que você vai sempre aprender mais e mais informações, certo? Bora praticar agora, galerinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau.